A imunidade do ITBI na holding familiar é um tema bem polêmico devido a uma decisão do STF em agosto de 2020 sobre o assunto. E é por isso que é importante ter conhecimento para que se possa fazer um bom planejamento com holding familiar. Bom, primeiro temos que entender que ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Toda vez que um imóvel é transferido para outra pessoa, a prefeitura cobra esse imposto. Geralmente, a alíquota cobrada de ITBI varia entre 2% e 4%, de acordo com cada prefeitura. Para a prefeitura, não importa qual valor estará na escritura, ou na declaração de imposto de renda, ou no contrato social. Elas utilizam uma tabela interna para determinar qual que é o valor do imóvel e aí sim calcular esse percentual de ITBI. É um absurdo, mas é dessa forma. Uma das vantagens da holding é poder transferir os bens imóveis da pessoa física para a jurídica sem ter que ser pago o ITBI, porque está previsto dessa forma na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 156. Lá diz bem claro que não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de seu capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Bom, isso é o que está previsto na Constituição Federal. Está bem claro a imunidade do ITBI. E ainda temos para nos resguardar no Código Tributário Nacional, no CTN, que reforça essa imunidade em seu artigo 36. Lá diz que o ITBI não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos, quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito, ou também quando decorrente da incorporação, da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. No artigo 37 ainda reforça: o disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida no artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição decorrer de transações mencionadas nesse artigo. Inciso 2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta os 3 primeiros anos seguintes à data de aquisição. Bom, dando continuidade no que ainda consta no CTN, no inciso 3º, diz: verificada a preponderância referida neste artigo, torna-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente, à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. Isso deixa claro que se a atividade da holding, da empresa, não for compra e venda de imóveis ou aluguel, garante a imunidade do ITBI. Porém, a decisão do STF sobre a imunidade do ITBI no dia 5 de agosto de 2020 concluiu o julgamento do tema de repercussão geral, cujo título é Alcance da imunidade tributária do ITBI prevista no artigo 156, inciso 2º, 1º da Constituição sobre imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.
Essa decisão trouxe um impacto muito grande mesmo, para o planejamento com hold familiar. Quem fez antes dessa data se beneficiou e muito, afinal é um custo a mais agora, pois vários municípios do Brasil acabaram interpretando essa decisão, ao meu ver, de forma equivocada, passando a cobrar o ITBI sobre a diferença do valor do imóvel para o valor integralizado. Isso mesmo, se você tem um imóvel e ele foi adquirido por 100 mil e você integralizou esse imóvel na hold familiar por exemplo, pelos 100 mil, mas a prefeitura, na tabela dela de avaliação do imóvel, considera que ele vale 150 mil. Algumas prefeituras irão cobrar o ITBI sobre a diferença, ou seja, sobre 50 mil reais, que é a diferença dos 100 mil, que foi integralizado, para os 150 mil que consta na tabela da prefeitura. Bom, custo a mais, mas não está tudo perdido, pois ao fazer a simulação do quanto custa a hold familiar, é importante sim considerar a possibilidade desse custo, pois não são todas as prefeituras, e a parte boa é que mesmo assim continua sendo a melhor alternativa para planejamento sucessório. Em nosso site nós disponibilizamos acesso à calculadora do custo de herança. Lá é possível você simular o custo do inventário, doação em vida e holding familiar dos seus bens. Você irá lançar os seus bens nessa ferramenta e ela fará o cálculo dos 3 cenários. E eu te garanto que se você fizer uma simulação, você irá se surpreender muito. Eu sou Diego Vasconcelos, consultor em hold familiar, e estarei à sua disposição.